Em primeiro lugar, gostaria de transmitir aos irmãos um abraço muito caloroso do pastor Vanderlei Marins, nosso presidente, que gostaria muito de estar aqui e pediu que transmitisse aos irmãos um abraço precioso. Ele que tem sido também um incansável divulgador desta visão esta que na última reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira foi aprovado como a visão dos batistas brasileiros para cada igreja, como uma sugestão de crescimento e de avanço missionário. O pastor Fernando estará conosco amanhã, estava conversando com ele há pouco antes de estar aqui, está no Espírito Santo, ansioso para estar aqui com os irmãos, e amanhã ele vai estar conosco. Louvo a Deus pela vida do pastor Silvado, por esse presente que Deus já nos deu através da vida dele. E meus irmãos, eu fiquei a pensar e a lembrar um pouco de algumas coisas que na nossa vida, no decorrer da nossa história, nós vamos aprendendo. Há 11 anos atrás, nós estávamos iniciando a nossa primeira plantação de igreja no campo missionário, e com aquele todo ardor e a paixão missionária alcançando pessoas, eu vivenciei uma experiência com um baiano muito querido, com o João, que marcou a minha vida. Enquanto o pastor Silvado falava, eu lembrava exatamente da vida do João e a minha história. Nós começamos plantando a igreja nas casas e continuamos nas casas, e o trabalho foi crescendo. Começamos uma atividade com crianças na escola, e o Cacá, o Carlos Alberto, filho do João e filho da Josefa, vinha participar conosco da atividade com as crianças. Durante um tempo, pela manhã eles estavam conosco e à noite eles iam à missa. E faziam questão de todas as vezes que estavam conosco. Eles vieram de Bom Jesus da Lapa, e quem conhece a Bahia sabe que Bom Jesus da Lapa é um grande centro de adoração pagã, uma grande idolatria no sertão brasileiro. E eles faziam questão de estar com aquela blusa de Bom Jesus da Lapa. Mas interessante que o tempo foi passando e o Senhor foi falando ao coração deles, até que um dia a Josefa chegou e disse: Fábio, ela não me chamava de Fabrício, me chamava de Fábio, eu entendi que devo ficar aqui. E eles começaram a vir e começaram a conhecer a palavra de Deus, fizeram um compromisso com Jesus, e como eu tinha aprendido, agora eu precisava o quê? Discipular o João. Eu aprendi que discipular era ensinar ao João, como me ensinaram, 8 preciosas lições. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? E nessa a gente investe uns 2 domingos para deixar bem claro quem é o Espírito Santo. O que é a Bíblia? As ordenanças, o dízimo e a importância de fazer discípulos e a igreja. E eu tinha aprendido que depois que nós ensinávamos estes 8 pontos da fé, a pessoa estava discipulada. E eu comecei a ensinar o João. E eu comecei a falar para o João tudo aquilo que eu tinha aprendido. Até que um dia o João chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho uma bênção hoje para contar. Meu pastor, meu discipulador tinha me ensinado que quando alguém chega com a bênção para contar, pede para ouvir antes, meu irmão. Eu não sei se ele passou uma experiência que alguém pediu para cantar e cantou Asa Branca, e depois que a coisa já estava no meio do caminho, não dava para voltar. Eu disse: irmão João, me conta a sua experiência. Fala para mim, porque eu quero primeiro ser abençoado. Já estou curioso. E o João disse assim: pastor, esta semana, o senhor sabe, eu estou desempregado. E esta semana eu fui comprar um pé de alface na padaria. E esse lugar era um lugar muito carente, que padaria tinha tudo, inclusive alface. E ele comprou alface. E ele deu uma nota de R$5. E a alface custava 50 centavos. E ele recebeu R$49,50 de troco. E ele vira para mim e diz assim: pastor, isso não é uma bênção? Hoje a gente consegue sorrir, mas naquela hora a minha vontade era de chorar. Porque em qualquer profissão de fé o João seria aprovado e seria batizado.
O João sabia quem era Deus. O João sabia quem era Jesus. O João sabia todos os princípios básicos da fé cristã. Mas eu passei a notar que algo estava faltando caminhar com o João, um encontro a cada domingo de 40 minutos, onde o João não poderia falar dos seus dilemas, o não caminhar com ele, o talvez ir com ele até a padaria e devolver os 49 ou os 45 reais a mais, era o que estava faltando. E eu comecei, irmãos, como um jovem criado em uma igreja batista, entrei no ministério com 19 anos, aos 22 já era pastor ordenado, comecei a perguntar na nossa história e a ver por que nós estávamos caminhando daquela maneira. E aí comecei a pesquisar e a procurar. E aí comecei a notar que no passado nós não pensávamos assim. E aí, quando a gente começa a olhar para a nossa história, em 1965, um homem chamado Rubens Lopes, que talvez alguns pastores que estão aqui tiveram a oportunidade de conviver com ele, anunciava a cruzada nacional: Jesus Cristo é a única esperança. O coração do povo batista palpitava. Nós éramos 250 mil batistas e lançamos um grande desafio para sermos 500 mil batistas. Cada batista brasileiro iria ganhar, alcançar, discipular e cuidar de uma pessoa. Irmãos, que desafio gigante! Enquanto éramos 250 mil, em uma reunião reunimos 180 mil batistas. Os anos foram se passando. Na década de 70, nós falávamos sobre paternidade espiritual. Quem leu os livros do Dr. Wayland Moore, que vai estar conosco agora, e talvez você, que é de uma geração mais jovem como a minha, não teve acesso a multiplicando discípulos, não teve acesso à integração segundo o Novo Testamento, que nos ensinava como cuidar bem das pessoas que Deus está nos dando. Falava de conceito de paternidade espiritual, conceito de caminhar lado a lado, discipulado um a um, vida na vida. Na década de 83, um ano depois do meu nascimento, livros como da nossa querida Catherine Smith, um manual da Escola Bíblica Dominical, que nos falava sobre alcançar multidões e cuidar bem delas. Talvez alguém, ao ouvir estas frases hoje, poderiam até aliar estas frases a outros movimentos. Mas quando nós lemos a nossa história, irmãos, nós vamos notando que, ao final da década de 80, os batistas brasileiros estavam num grande movimento de evangelização e cuidado através do Programa Nacional de Evangelização, que temos aqui conosco o pastor Daniel Eiras, que foi um dos grandes mentores quando nós fomos para as casas, através dos núcleos de estudos bíblicos, e a estada em uma casa, o plantar igreja em uma casa, o voltar para casa, não é algo para os batistas desse tempo, mas desde a década de 80. Apesar de sempre começarmos as igrejas nas casas, e quando crescia, depois nós íamos para um templo e esquecíamos as casas, mas na década de 80, nós fomos motivados a voltar para as casas. Interessante, irmãos, que por uma razão que muitas vezes nós não podemos nem sequer entender, final da década de 80 nós temos o fim do regime militar, nós temos um momento de liberdade muito grande, e a igreja sempre ela é influenciada também pelo que acontece na sociedade. Os batistas que vinham há algumas décadas discutindo missão, grande comissão, discipulado, crescimento, nós começamos a ser ameaçados por liturgia. Na década de 80, nós tiramos o nosso foco da missão. E quem aqui é desde essa época lembra que nós passamos uma década discutindo se pode ou não pode bater palma, se pode ou não pode ter bateria,
E eu fui criado numa igreja que bateria chegou assim, no culto festivo da mocidade, depois passou para o salão da Unijovem, veio para o fundo do batistério e daqui a pouco ela estava no templo. 10 anos para ter esse processo todo. Me lembro passo a passo, ela foi chegando devagarzinho. Mas a grande discussão da década de 90 foi o quê? Litúrgica. Talvez um movimento reacionário às comunidades e começamos a perder muitos jovens. As comunidades com uma liturgia bem diferente da nossa. E aí nasceram os ministérios de louvor. E de repente nós tentamos ter uma reação, trazendo o inário para o culto cristão, mas talvez não atendeu a todos naquele momento, mas certo é que em meio à discussão de missão, nós deixamos a missão para discutir liturgia. Nesse intervalo, nós não vamos discutir aqui as razões, mas nós também perdemos algo muito importante na década de 90, que foi a Junta de Educação Religiosa e Publicações. Os nossos livros, as nossas literaturas, tentando resgatar a missão, a Ordem dos Pastores 2000-2001 fez um grande congresso em Guarapari para falar sobre crescimento de igreja. Não sei quantos pastores que estão aqui estavam presentes nesse congresso. Aqui alguns, levante a sua mão, gostaria de identificá-los. Amém? Os pastores batistas do Brasil, mais uma vez, estavam discutindo missão. Nós estávamos ali reunidos para discutir missão. O povo batista estava retomando a sua história. Mas, irmãos, o que aconteceu conosco? Satanás sabe que todas as vezes que nós nos voltarmos para discutir missão e focarmos em alcançar pessoas, o reino das trevas será saqueado pelo nome de Jesus. E ele faz de tudo para tirar o nosso foco. Então, naquele momento nós começamos a viver e olhar para crescer. Nasce o movimento G12. E uma postura reacionária, quando começamos a falar ali em pequenos grupos, em células, muitas igrejas começaram a caminhar, mas veio uma grande confusão em meio a tudo isso, gente que não tinha nem entendido quais eram os princípios, e muitos começaram a copiar métodos e não princípios. E o camarada ia na Colômbia e voltava, queria falar igual o César Castellanos, queria pintar a igreja da mesma cor, queria ter as mesmas práticas. E aí nós começamos a ter uma grande confusão entre nós. E aí naquele momento, quando nós voltávamos a discutir missão, mais uma vez nós somos freados. E nós passamos mais uma década apenas olhando tudo acontecer. E nos últimos 25 anos, ou 20 anos, de alguma maneira, nós não paramos, como denominação, para discutir a nossa missão. A minha maior alegria como um jovem pastor, como um menino, é poder saber que Deus está levantando um grande movimento no meio batista para resgatar a nossa história. Porque igreja multiplicadora, irmãos, nada mais é do que um resgate daquilo que nós fomos. Um resgate da visão discipular. Um resgate do retornar para as casas, um resgate da vida com Deus, onde cada discípulo vai ser um discipulador, ele vai ser discipulado, ele vai ser cuidado, mas ele também vai viver o sacerdócio universal do crente, que na nossa declaração doutrinária é transcrito de maneira tão bela, mas na nossa prática está tão distante de nós. Quero compartilhar com você o que é a igreja multiplicadora. E começo lhe dizendo que nada mais é um movimento de Deus, que tem usado diversas pessoas de norte a sul nesse país. Igreja multiplicadora não tem um ícone, não tem uma pessoa.
é um movimento de multiplicação de discípulos que vem do coração de Deus para mexer com nós, batistas brasileiros, para resgatar a nossa história, resgatar os princípios que nós aprendemos e por algum momento nós deixamos de lado. Então, quando nós falamos da visão multiplicadora, para melhor compreender, nós formatamos 4 seminários, mas em especial nesses dias aqui nós vamos trabalhar um pouco do conteúdo dos 2 primeiros. E ao término, você vai receber um link que você vai poder baixar todos esses materiais do Pastor Flávio. Nós estamos já com um ambiente online que você vai poder acessar e baixar tudo isso. Então pode ficar bem tranquilo, todos esses slides, todo o material vai estar lá, você vai acessar e vai poder baixar tudo para você gratuitamente para usar lá na sua igreja. Quando nós olhamos para a nossa história, o que é uma igreja multiplicadora? Em que consiste uma igreja multiplicadora? Talvez esta seria uma pergunta que nós teríamos muitas respostas. Mas eu gostaria que você pudesse perguntar para quem está do seu lado, o que ele pensa sobre isso? Para ele, o que é uma igreja multiplicadora? Pergunta para quem está ao seu lado, o que ele pensa sobre isso? Pode vir muitas respostas aí. Como poderíamos definir? Eu não sei como quem está ao seu lado definiu uma igreja multiplicadora. Mas como nós poderíamos definir então uma igreja multiplicadora, uma igreja que se multiplica, uma igreja que tem a visão de alcançar a cidade, alcançar as pessoas, ser bênção para onde ela está plantada, porque, irmãos, nós somos um povo de linhagem missionária, desde o nosso chamado inicial, nós fomos criados para abençoar as nações, e nós não podemos nos perder nisso, nós não podemos perder a nossa origem, nós não podemos nos perder como Israel se perdeu na sua missão. Como igreja, nós não podemos perder o nosso foco de abençoar onde estamos plantados, meus irmãos, porque a grande verdade é a resposta que o Brasil precisa. Quando hoje o dólar passa de R$4, quando as pessoas estão preocupadas, quem pode dar jeito na nossa nação? Meus irmãos, homem nenhum poderá resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil só pode ser resolvido pelo Senhor Jesus. E é a igreja que tem essa resposta, mas a igreja precisa se posicionar. O povo de Deus precisa se posicionar diante desta situação. Se posicionar nas ações mais simples, como devolver os R$45, que muitas vezes nós recebemos a mais, ou o gatonete que a gente acha o máximo. Uma igreja multiplicadora, nós podemos definir como é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Gostaria que você pudesse, juntamente comigo, nós pudéssemos lermos juntos. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Tem 3 palavras-chave aqui, que durante esses dias nós vamos trabalhar muitos: intencionalidade, princípios e grande comissão. Quando falamos de uma visão de multiplicação intencional, é quando a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, passa a agir e a andar e a enxergar as pessoas como Jesus as enxergava. É olhar para as multidões como ovelhas que não têm pastor. Então, quando eu pego o táxi, eu não estou pegando apenas o táxi, mas eu já estou andando com o meu futuro líder em treinamento. É olhar, meus irmãos, para as pessoas com intencionalidade.
é o meu colega de trabalho, que é muito mais que um colega de trabalho, é alguém que o Senhor está me dando a oportunidade de conviver com Ele, muitas vezes mais do que a minha família. Para quê? Somente para estar juntos? Não, irmãos, é a oportunidade daquela pessoa ouvir através da minha vida, do meu testemunho, do compartilhar do Evangelho, quem é Jesus. Mas para isso nós precisamos ser intencionais. Quanto tem sido a nossa intencionalidade? Como nós estamos agindo com as pessoas que estão ao nosso redor? É a intencionalidade na vivência ou no colocar em prática princípios bíblicos. Quais são esses princípios? Nós já veremos a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação intencional de líderes, a compaixão e graça. Hoje o pastor Silvado nos fez pensar intencionalmente quem nós estamos formando como líderes. Quando a gente para pensar na intencionalidade da formação de liderança, quando foi o grande questionamento que nós paramos para investir intencionalmente na vida de alguém? Então nós estamos falando da vivência desses 5 princípios bíblicos, que quando vivenciados à luz do Novo Testamento, gerou um crescimento para a igreja local, através do cumprimento de quê? Da grande comissão. Igreja multiplicadora nada mais é do que resgatar a grande comissão e a intencionalidade de multiplicação. Intencionalidade esta perdida. Porque às vezes, irmãos, nós caminhamos com uma pessoa anos e anos, convivemos com ela, andamos com ela, falamos de futebol, mas nós não falamos da graça de Cristo. Há uma pesquisa missiológica no Brasil, que nós vamos repeti-la agora entre os batistas, lá em Guarapari, que diz que 82% dos cristãos brasileiros nunca levaram ninguém a Jesus. 82% dos cristãos brasileiros, por alguma razão, responderam que não levaram ninguém a Cristo. Mas, irmãos, a nossa postura na intencionalidade não é de duvidar dessa pesquisa. Nós estamos terminando um mapeamento agora à luz de Brasil Batista. 30% das igrejas batistas do Brasil nem sequer apresenta os visitantes que vão domingo à noite. 30%. Você pode imaginar isso? No universo de 12.800 igrejas, 30% são aproximadamente o quê? Quase 4.000 igrejas. E sendo perguntados os pastores destas igrejas, se eles fossem um visitante, eles voltariam na semana seguinte? 12% dos nossos pastores afirmaram que não voltariam nas suas próprias igrejas. Nós estamos falando, irmãos, de uma intencionalidade de multiplicação. Nós estamos falando de resgatar a grande comissão, de viver a oração não apenas como o culto da quarta-feira, mas como estilo de vida, porque quem está com Deus tem história para contar, meus irmãos. Esse é o nosso desafio diário, de termos um tempo a sós com Deus, a nossa hora de oração, o nosso tempo com o Senhor, o desafio de resgatar uma evangelização discipuladora, a compreensão que o fazer discípulos é muito mais do que uma decisão, mas é o processo completo, e nós vamos ver muito isso aqui esses dias. A visão multiplicadora é um resgate do valor da plantação da igreja. Nós não estamos falando de crescimento para fomentar o anseio de ser pastor de uma mega estrutura, mas nós estamos falando de um crescimento saudável que alcança a cidade e abençoa a cidade, abençoa locais não alcançados. Irmãos, nós estamos aqui com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. O nosso desafio de plantação de igreja no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, é gigante. Nós precisamos resgatar esse valor.
E para isso nós precisamos formar muitos líderes. Gosto muito quando o Joel Kominski diz que a nossa colheita, a grande colheita não foi realizada, não é pela ausência de pequenos grupos, é pela ausência de trabalhadores. Só que a igreja parou de orar por trabalhadores. E quando a igreja ora por trabalhadores, ela pensa sempre no trabalhador que vai para a África, no trabalhador que vai para a Amazonas, no trabalhador que vai trabalhar com os ribeirinhos. Mas nós esquecemos, irmãos, que o nosso grande desafio também é encontrar a dracma perdida dentro de casa. Porque às vezes a história que mais mexe conosco é a do filho pródigo numa terra distante. É de uma ovelha perdida num quintal mais próximo. São importantes, mas às vezes nós não queremos mexer nos móveis dentro de casa para encontrar a dracma que está tão perto de nós. Nós estamos falando sobre isso, desse resgate de todo discípulo como um discipulador e uma igreja relevante na sua sociedade, aonde ela se encontra. Igreja multiplicadora, irmãos, não são 5 ministérios. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque às vezes quando nós falamos de princípios, nós queremos pensar numa igreja que terá 5 ministérios. O ministério de formação de liderança, de compaixão e graça, de oração, da evangelização, discipuladora e da plantação de igreja. Nós não estamos falando de ministérios. Nós estamos falando de princípios bíblicos a serem aplicados na vida de um discípulo multiplicador. É ser vivenciado por mim e por você todos os dias, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aonde estamos, por onde caminhamos. E aí nós passamos a compreender, irmãos, o que é ter uma vida multiplicadora. Porque uma igreja multiplicadora nada mais é do que a junção de vidas que se multiplicam para a glória de Deus. E aí vem uma pergunta. A grande comissão, qual é o nosso mandato? O que nós fomos ordenados em Mateus capítulo 28, de 18 a 20? Por muito tempo, meus irmãos, teologicamente nós enfatizamos o ir. E para nós o conceito de presença foi defendido e por muito tempo ensinado. É tanto que para nós uma cidade alcançada, ela poderia ser considerada alcançada a partir do momento em que nós construíssemos um templo e tivesse um obreiro ali. Esse é o conceito que Peter Wagner, nos seus tempos áureos, escreveu sobre P1, o conceito de presença. É enxergar a grande comissão apenas como a presença. E por muito tempo nós defendemos isso, que cumprir a grande comissão era ter a presença de um cristão naquela localidade. Eu fico pensando que resposta nós poderíamos dar para uma grande cidade de 30, 40, 60 mil habitantes, com tantos desafios de pessoas, se com apenas um cristão nós podemos marcar e dizer que esta cidade está de fato alcançada. Será se ela está mesmo alcançada? Será se nós podemos dizer que esta cidade já foi alcançada? Este é um desafio que nós temos, a entender que a grande comissão é muito mais do que a nossa presença. O verbo principal é o fazer, não apenas o ir, não apenas o estar presente, mas o batizar, o ensinar a obedecer, o fazer discípulos através da criação e o crescimento, o aprofundar de relacionamentos intencionais, de relacionamentos discipuladores. Uma das coisas, irmãos, que nos chama a maior atenção, que Jesus nunca fez discípulos nas suas horas de folga. Os irmãos anotaram isso? Jesus era intencional nas suas ações. Ele amava pessoas e para ele o conceito era completo. Ele compartilhava, ele estava ali vendo os seus discípulos batizarem, ele ensinava a obedecer, mas ele trazia pessoas. Porque uma coisa interessante no processo discipular, e talvez a nossa maior dificuldade em entender que a grande comissão é fazer discípulos, é porque só faz discípulos quem tem condição de ser
imitável. E talvez como nós não aprendemos isso, como nós não aprendemos a imitar alguém e assim imitar a Jesus, nós temos dificuldades às vezes de compreender a grande comissão e o fazer discípulo como alguém que é motivado a olhar para mim e através da minha vida conhecer a Jesus. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o que Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fazer discípulos é ser imitável. O que a visão multiplicadora está nos chamando é termos uma vida cristã de tal maneira que as pessoas possam nos imitar e a fazer o que nós fazemos. E como isso se procede? Como isso se dá? A igreja multiplicadora, irmãos, ela começa a partir do seu menor núcleo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, onde 2 pessoas estão juntas intencionalmente, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em busca de conhecer ao Senhor Jesus. É isso que denominamos como relacionamento discipulador. É o discipulado 1 a 1, é o resgate da nossa história lá da década de 60, da década de 70, quando influenciados pelo movimento dos navegadores, nós aprendemos a cuidar intencionalmente de pessoas. E se nós notarmos, Jesus tinha um ministério com a multidão. Ele cuidava da multidão, mas Jesus tinha um ministério individual com os seus discípulos. Ele tratava cada um na sua individualidade. Ele cuidava de cada um, a ponto de, um exemplo muito claro disso, se importar com Pedro e comer um peixinho assado com ele, na beira do mar da Galileia, para curar o coração ferido de um homem, de um líder tão precioso para ele. Tudo começa quando eu, como discípulo de Jesus, estou disposto a influenciar e a buscar intencionalmente meus amigos, e eu alcanço estas pessoas, e elas são acolhidas em pequenos grupos multiplicadores. Esses pequenos grupos multiplicadores, nós vamos falar muito sobre isso aqui durante esses dias. O que é o PGM? O PGM não vem com o objetivo de substituir a escola bíblica dominical. PGM é um ambiente para potencializar os relacionamentos discipuladores. É um ambiente de pastoreio mútuo, é um ambiente de cuidado, é um ambiente de intercessão, de zelo, de solicitação de contas. Mas é um ambiente onde nós seremos mais e mais motivados a praticar o relacionamento discipulador. E a junção de todos esses pequenos grupos é a igreja. Isso precisa ficar muito claro para nós. A força da igreja multiplicadora, irmãos, não está na estrutura do pequeno grupo multiplicador. Ela está na vida discipular, no relacionamento discipulador, no cuidado intencional 1 a 1. Esse cuidado intencional amplificado pelos pequenos grupos e amplificado por toda a grande congregação. Por que princípios? Essa é uma boa pergunta. Como batistas que somos, nós vivenciamos o princípio de autonomia da igreja local. Seria impossível, irmãos, pensar em uma metodologia que atendesse os batistas do sul do Brasil com suas peculiaridades, os batistas do Nordeste, os do Centro-Oeste, os do Sudeste, os do Amazonas, os do norte do país, cada região com sua característica. Quando a gente pega um estado, por exemplo, como Minas Gerais, em Minas Gerais a gente tem baianos, lá na região norte de Minas, nós temos paulistas no sul de Minas, mineiros paulistas, e nós temos mineiros cariocas lá em Juiz de Fora. Só tem flamenguista em Juiz de Fora, é uma coisa séria. Olha só que coisa perigosa. Então a gente começa a ver que nós somos influenciados regionalmente. Nós somos influenciados. Imagina se só um estado nós temos 5 características diferentes, como pensar no Brasil? Então nós precisávamos pensar em princípios que pudessem ser adequados a cada contexto, a cada realidade.
a sua igreja, respeitando a sua forma de ser, respeitando a sua forma como igreja, como você vive ali no seu contexto local. Porque é interessante, irmãos, andando nesse Brasil Batista, as igrejas da Convenção Batista Brasileira, nós somos únicos e temos unidade no ponto doutrinário. Mas nós não temos, por exemplo, uma identidade litúrgica. Cada igreja tem a sua forma de se expressar diante de Deus, e muitas vezes influenciada pelo seu contexto, pela sua realidade. A gente chega lá no Nordeste, é muito comum adoração em ritmo de forró. É o contexto regional, sendo aflorados, irmãos, adorando o Senhor a partir da sua realidade. Nós chegamos lá no Amazonas, é outra realidade. Aqui no Sul, diferente. Mas a grande verdade é que todos nós vamos vivenciar princípios da palavra de Deus. Agora, a grande pergunta: qual a fonte de autoridade de tudo isso e a gente caminha para o fim? Por que nós estamos fazendo tudo isso? Por que a Convenção Batista Brasileira está caminhando nessa direção? A base de tudo isso é a experiência. Então nós começamos a coletar diversas experiências e a formatar um modelo. Não. Primeiro que igreja multiplicadora não é modelo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E por não ser modelo não tem transição. Transição se faz com modelos. Nós temos um resgate de valores, resgatar valores que nós perdemos, que nós deixamos de vivenciar. É a experiência a nossa base? Eu gosto muito quando Jorge Barna diz que a imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser a mais sincera lisonja. Porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para a condenação. Agora, olha essa frase. Ministério por imitação quase invariavelmente resulta em deterioração e não em crescimento. Vamos repetir juntos? Ministério por imitação quase invariavelmente resulta em deterioração e não em crescimento. Isso é uma grande realidade, irmãos. No nosso meio nós não vamos encontrar pastores, meu amigo, minha amiga. É diferente. Essa não é a nossa prática. Já pensou? Nós não vamos trabalhar por imitação. Nós não vamos trabalhar à luz da experiência de alguém. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus não é uniforme graça. O nosso Deus é multiforme graça. Deus tem algo novo para você na sua realidade. Você não precisa copiar ninguém, meu irmão. Ninguém. Isso vai nos mostrar, irmãos, que os nossos maiores problemas aconteceram quando nós buscamos copiar modelos. Nós queríamos pegar realidades e trazer para dentro da nossa realidade. E muitas vezes, realidade essa que seria semelhante, às vezes, pegar uma roda de caminhão e querer colocar num Fusca. Por ser roda, você acha que vai dar certo? Às vezes, o que nós temos visto em muitas igrejas batistas é semelhante a isso. Queremos pegar rodas de caminhões e colocar em Fuscas. E o que nós temos visto são igrejas sofrendo, líderes machucados. Estava agora no estado, um estado do Brasil, e uma igreja começou a adotar um princípio discipular, começou a copiar um princípio discipular, e copiando um contexto de uma igreja local, de uma outra denominação, não histórica, e de um princípio episcopal, não o nosso, congregacional. Ele foi a um congresso e ouviu e aprendeu que no processo discipular, todos os líderes da igreja que vão servir necessariamente devem estar em discipulado. E ele voltou e começou a aplicar isso com muita força. Só que ele encontrou um problema. Ele tinha um tesoureiro que está há 14 anos como tesoureiro da igreja, um homem sério, honesto, que ele está agora num momento muito difícil. Esse tesoureiro ainda não compreendeu o que ele estava fazendo. E agora, diante do que ele viu acontecer numa outra realidade, só resta a ele fazer o quê? Ou tira o tesoureiro, ou tira.
Não é disso que nós estamos falando, irmãos. Isso é modelo. Isso é copiar o que o outro está fazendo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da aplicação de princípios da palavra de Deus, não copiar a experiência de alguém. Também nós não estamos falando sobre a tradição. A nossa tradição, a nossa história, ela é didática. Ela nos ensina. Ela nos mostra aquilo que nós não devemos errar. Mas uma coisa que nós não podemos confundir é tradição com tradicionalismo. Alguém já afirmou que tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, na fé viva dos que já morreram. E tem muitas pessoas assim, que está vivendo a fé viva dos que já morreram, quando na verdade nós precisamos ter uma fé viva, hoje como crentes em Cristo Jesus. A igreja multiplicadora é baseada na razão. Então agora, porque todo mundo está falando de crescimento de igreja, porque todo mundo está falando sobre pequenos grupos, nós vamos fazer? Importante é crescer, não importa, vamos passar por cima de todo mundo, quem quiser, quem comigo ajunta ou espalha, meu irmão, o caminho é esse, ou você anda comigo ou não anda comigo. É assim? Esse é um dos grandes erros, irmãos, que nós temos visto acontecer. Muitas pessoas, na incompreensão do processo de autoridade, estão confundindo autoridade com autoritarismo e trazendo essas práticas em busca de implementar a cópia de modelos, quando na verdade nós vamos aprendendo que jamais o fim pode justificar os meios. Qual é a nossa base então? Por onde nós estamos baseados? Como batistas brasileiros, a base para tudo que nós vamos falar aqui esses dias é única e exclusivamente a palavra de Deus. Essa é a nossa base. Nós não viemos aqui trazer para você um modelo ou um método. Se talvez você veio aqui em busca de os 5 feijões do João e o pé de feijão, que você vai chegar lá com 5 feijões e vai jogar os feijões e de repente vai crescer da noite para o dia, eu quero dizer a você que este não é o lugar. Primeiro, porque isso não existe. E segundo, que quem dá o crescimento não é o método ou a metodologia. Quem dá o crescimento é Deus. Isso começa a nos mostrar, irmãos, e a nos levar a uma compreensão que nós não vamos estar falando aqui de método ou modelo. Por mais que a igreja multiplicadora terá metodologias, nós vamos aplicar os princípios e a aplicação desses princípios geram metodologias. E nós vamos falar sobre isso. O pequeno grupo, por exemplo, o dia a dia, o cartão-alvo de oração, são metodologias para a vivência dos princípios. Mas uma coisa é certa, nós não fazemos da metodologia a causa. A causa são os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós queremos fazer da grande causa os métodos e não os princípios. O que não é uma igreja multiplicadora, ela também não é apenas o pequeno grupo multiplicador. Nessa caminhada do Brasil, nesses quase 3 anos, nesse novo momento da visão de igreja multiplicadora, alguns colegas estão confundindo. Vem a um encontro como esse daqui, já liga para casa, liga para a liderança da igreja e diz assim: irmãos, agora nós somos uma igreja em pequenos grupos. Se nós temos 100 membros, vamos pegar os 10 professores da escola bíblica dominical e na semana seguinte, pastor Tunala, nós teremos quantos pequenos grupos? 10 pequenos grupos. Já somos uma igreja multiplicadora. Não, meus irmãos, nós não estamos falando disso.
Nós vamos falar sobre todo um processo, passo a passo, de resgatar os princípios, de implementar o pequeno grupo tranquilamente, passo a passo, à luz da sua realidade. O primeiro pequeno grupo protótipo, a vivência do relacionamento discipulador, porque muito mais do que pequenos grupos multiplicadores, uma coisa que você vai ouvir todo o tempo aqui, é o valor da relação discipular, da vida discipular. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos tratar o pequeno grupo como mais um programa. E às vezes o que está acontecendo? Isso precisa gerar em nós uma reflexão preciosa, o para que nós estamos aqui e o para que nós queremos pequenos grupos multiplicadores. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos querer ver o pequeno grupo multiplicador apenas como mais um programa. E eu quero dizer a você, de programas, nós já estamos cheios. O que nós precisamos são de vidas multiplicadoras. Igreja multiplicadora não são os seus materiais ou trilho de discipulado. Por mais que nós teremos materiais, nós vamos apresentar para você aqui uma série de materiais. Mas uma coisa mais valiosa que nós notamos na igreja multiplicadora é o resgate do valor do ensino na igreja local. Porque o ensino é que impulsiona, é o coração da visão. E quando nós falamos de ensino, não sei se temos educadores aqui entre nós. Há educadores aqui entre nós? Levante a mão. Deus abençoe os irmãos. O seu papel na visão de igreja multiplicadora é fundamental. Por quê? Porque você será desafiado, à luz do seu contexto, potencializar a formação de líderes através da sua escola bíblica. A resgatar esse guarda-chuva da escola bíblica discipuladora, além do currículo que você já tem cíclico ali, apresentar um currículo de formação de liderança. Nós vamos lhe dar uma sugestão, mas o desafio é você colocar isso à luz do seu contexto, da sua realidade. Se tem uma coisa que a igreja multiplicadora valoriza, é o papel do educador e o papel da educação cristã. Nós não vamos falar aqui da desconstrução, por exemplo, das organizações, porque, irmãos, uma das perguntas que nós mais respondemos é: e as organizações, elas vão acabar? Não. Elas vão se tornar mais e mais multiplicadoras, porque no próprio nome elas já dizem o que são: mulheres cristãs em ação, mensageiras do rei. Essa semana nós estávamos reunidos na segunda-feira, trabalhando todo o processo das mensageiras em pequenos grupos. Meninas alcançando meninas, meninas liderando grupos, meninas sendo treinadas para serem líderes que glorificam a Deus, adolescentes, juniores alcançando outros juniores para Jesus, porque a grande questão, meus irmãos, não é a estrutura, mas os princípios vivenciados. É tanto que esse ano, pastor Flávio, pode só me emprestar? Quero só mostrar aos irmãos. Nós estamos em todo um processo de adequação. Aquele material, por exemplo, talvez você já conheça essa revista, lá do Amigos de Missões. E a maioria das igrejas usam para o culto infantil. Só que agora, o que nós fizemos juntos? Na primeira etapa vem a lição do culto infantil. Só que com o mesmo tema do culto infantil, o mesmo tema, não a mesma lição, vem agora um roteiro para o pequeno grupo de crianças. Você vai trabalhar o ensino conjugado. Está tudo pronto para você desenvolver os seus pequenos grupos multiplicadores com crianças. O pastor diz, e os roteiros? Nós estamos lançando um livro, Como Transformar Mensagens em Roteiros Transformadores, agora no Multiplique. Mas eu tenho dificuldade nesse primeiro momento. Como começar o meu protótipo? Lembra do manancial? Devocional abençoador. No ano de 2016, o manancial ele é construído por semanas. A cada semana virá um roteiro para o pequeno grupo pronto, com a temática da semana. Você vai ter um ano de roteiros prontos aqui para você vivenciar. No sábado nós tivemos um treinamento de líderes, já usamos esse material.
os 10 líderes que dirigiram os pequenos grupos nunca tinham dirigido um pequeno grupo. Foi justamente para nos mostrar que às vezes os líderes que nós precisamos são aquelas pessoas quem nós não olhamos. Então, igreja multiplicadora não são os materiais. E uma coisa muito importante, igreja multiplicadora não é mudar tudo. Porque às vezes, irmãos, em nome de uma visão, às vezes até mal compreendida, nós voltamos para casa e nós queremos algumas coisas que a gente de alguma maneira já não tinha um gosto. Em nome da visão a gente chega lá e faz o quê? Acaba com tudo, né? Já queria acabar. E talvez ao ouvir alguma coisa foi só a oportunidade, o impulso para fazer isso. O que nós vamos falar aqui nesses dias sobre estruturas, nós não estamos falando para você acabar com as estruturas. Nós estamos falando para dentro das estruturas receber princípios bíblicos para viver a multiplicação. O nosso problema não é uma estrutura nova, é uma prática de vida nova. Vamos guardar isso no nosso coração. O nosso maior problema não é estrutural, é problema de vida. Vida multiplicadora. É fazer discípulos. É sonhar com uma igreja que se multiplica para a glória de Deus. A visão multiplicadora, então, não é um método, não é um modelo, não é o pequeno grupo multiplicador, não são os seus materiais e também não é apenas mudar tudo. Mas a visão de igreja multiplicadora é a vivência de princípios bíblicos para a multiplicação intencional. É resgatar a grande comissão, é viver uma vida que glorifica a Deus. O nosso maior desafio nesse tempo, à luz desses princípios, à luz de tudo que estamos vivenciando, irmãos, é resgatar a nossa história. No domingo passado, eu estava no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade de 14 mil habitantes. Depois você faz as contas. Esta igreja, há um ano atrás, 1 ano e 4 meses precisamente, o seu pastor começou intencionalmente a caminhar com a sua liderança e a caminhar com a igreja. A primeira coisa que o seu pastor fez foi começar a motivar a liderança a orar por pessoas. Mas uma coisa que mudou, e ele mesmo testemunha, é que muitas vezes como pastor ele falava para as pessoas orarem. Mas dessa vez ele começou a orar. Intencionalmente. Ele já orava, mas ele começou a orar intencionalmente como a sua igreja, e cada um começou a orar por 5 pessoas. Irmãos, nesse 1 ano e 4 meses, aquela igreja tem acontecido algo extraordinário. Dezenas e dezenas de pessoas, fruto da oração e fruto da intencionalidade em um relacionamento discipulador, têm se convertido. E no último domingo essa igreja estava fazendo 44 anos. E era a sua primeira multiplicação. Nos últimos 5 meses ele escolheu 14 líderes e fez o protótipo do pequeno grupo. E começou a estudar o roteiro com eles, caminhando, treinando eles. Mas mais do que isso, vivendo e os motivando a cuidar de pessoas. No domingo passado, foi o aniversário da igreja. Não tinha cantor famoso, não tinha propaganda de rádio, não tinha propaganda de televisão, não tinha nem sequer um panfleto. Mas uma coisa me chamou a atenção. Cada membro da igreja, intencionalmente, trouxe uma daquelas pessoas que ele estava orando. E nós tínhamos aproximadamente 500 pessoas no culto. Eu estou falando de uma cidade de 14 mil habitantes, que uma igreja batista no domingo à noite estava cultuando ao Senhor com 500 pessoas. Dezenas, na hora do apelo, uma mensagem simples, começaram a se levantar de diversos lugares do auditório.
Mas o que mais me chamou a atenção, pastor Silvado, é que quando alguém levantava, ele não vinha sozinho. Ele já vinha acompanhado por alguém que estava orando por ele e cuidando dele. E ele já chegou aqui na frente, acompanhado para a glória de Deus. Irmãos, na sexta-feira, eu recebi as fotos dos pequenos grupos. Deus está fazendo algo lindo ali. Você vai poder ouvir um pouquinho do testemunho do pastor Valmir lá na 2ª Igreja Batista de Palmas. O que Deus está fazendo lá em Palmas. O que Deus está fazendo com o Roosevelt lá em Resende, que pegou uma igreja com 13 pessoas depois de um momento difícil. E em 3 anos, está com mais de 150 pessoas para a glória de Deus. 150 discípulos. Pessoas sendo bem cuidadas, discipuladas para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui esses dias. Tudo isso que nós estamos falando, nós não estamos falando de nada novo. Nós estamos falando do resgate da nossa história. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça nesta noite. E eu quero lhe fazer apenas uma pergunta. Você se lembra da sua conversão? Eu queria convidar você agora a voltar alguns anos atrás. A voltar lá nos dias em que você conheceu a Jesus. Você se lembra quando foi? Você se lembra como estava o seu coração naquela época? Pastor Isaías hoje começou a sua palavra aqui, nos lembrando de um texto bíblico muito interessante, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela era excelente na palavra, excelente na apologética, firme na doutrina. Só tinha um detalhe: tinha perdido o primeiro amor. Às vezes, como um jovem, eu olho para a nossa história e me permita a aplicação. Às vezes, irmãos, eu nos enxergo assim, como batistas firmes na palavra, bons na apologética, firmes na doutrina, mas com um detalhe: o nosso coração já não arde mais como no início. Quem convive numa vida discipular sabe o que é conviver com o novo crente. No meu pequeno grupo nós temos algumas pessoas recém-convertidas em processo discipular. É interessante quando você começa a conversar com essas pessoas no dia a dia, na caminhada discipular, a paixão do novo convertido. Não tem dia, não tem hora. Vigília de oração não tem problema ser a noite inteira. Cultos não tem hora. Não importa o dia, não importa o momento. Quando se fala em ofertar, quando se fala em cuidar, quando se fala em ajudar, para um novo convertido, tudo é muito fácil. E assim era para mim e para você. Mas os anos foram se passando. E nós ficamos bons de Bíblia. Nós ficamos bons apologetas. Nós ficamos excelentes em perseguir as falsas doutrinas. Mas nos falta uma coisa: um coração que arda por Jesus e pelas pessoas que estão perecendo. Você sabe do que eu estou dizendo. O necessitado já não dói mais tanto o nosso coração. O vizinho perdido já não mexe mais tanto conosco. O familiar que nós sabemos hoje que se partisse agora, estaria longe de Deus eternamente. Isso para nós já não faz mais tanta diferença. A minha oração, meus irmãos, é que nesses dias aqui,
não seja apenas um encontro, mas sejam dias que Deus mexa conosco e nos faça refletir sobre a importância de voltar ao primeiro amor. Eu quero orar com você. Nós estamos com as cabeças abaixadas, curvadas diante do Senhor. Mas eu gostaria de perguntar a você: como anda seu coração? Ele arde como no princípio? Ele é apaixonado como no princípio? Ele é como antes? Ele é como no primeiro momento da vida cristã? Lembra os seus primeiros anos no ministério? A sua paixão? Não tinha campo missionário difícil para você. Mas os anos foram passando e a paixão se esfriou. Mas hoje o Senhor está mexendo conosco, falando ao nosso coração que nós precisamos resgatar a nossa história como batistas, resgatar a nossa história como discípulos de Jesus. E nós vamos falar sobre isso esses dias. Mas eu gostaria de convidar você que nesta noite entende que o seu coração, por alguma razão, já não é como antes, a ficar de pé e a dizer: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro momento. Eu quero, Senhor, não apenas vir aqui para buscar uma metodologia. Eu não quero vir aqui apenas para ter, Senhor, um programa novo. Mas, Senhor, eu quero sair daqui cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Que seja dias de quebrantamento, Senhor. Pai, quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos nada, Deus. O Senhor, quando o Senhor quer crescer a sua igreja, é independente de nós, Pai. Mas o Senhor quer nos usar para ganhar a cidade, Pai. E nós, Pai, o menos que nós sonhamos é com uma cidade toda convertida aos Teus pés, Senhor. Pai, nós amamos o Brasil e queremos ser bênção para a nossa nação, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração nesses dias aqui. E se Deus falou ao seu coração, meu irmão, e se você deseja que esses dias aqui sejam dias de renovo, muito mais do que dias estratégicos, muito mais do que dias de formação ministerial, muito mais que dias de compartilhar uma visão, mas dias de quebrantamento e mudança de vida. Eu gostaria de desafiar você a corajosamente ficar de pé e a dizer: Senhor, a começar em mim, quebra coração. A começar em mim, Senhor, mexe no meu coração. Mexe, Senhor, comigo. Que seja muito mais, Pai, do que apenas um encontro. Que seja muito mais do que apenas um congresso. Que seja muito mais do que apenas um acampamento. Que seja muito mais do que apenas uma viagem. Que seja muito mais do que apenas um encontro com meus amigos pastores. Mas, Senhor, nós te clamamos nesta noite, que este lugar, Senhor, seja cheio da Tua glória, meu Pai. Nós te clamamos, ó Espírito Santo, que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações. A Tua palavra nos diz que é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo do Senhor que nos faria lembrar das Tuas promessas, da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, de maneira extraordinária, como o Senhor já tem falado, e a começar em mim, Senhor. Quebra os nossos corações, quebra o meu coração aqui, Senhor, e que nós possamos aprender a ouvir ao Senhor e a entender o que o Senhor quer conosco, Pai. Antes de o Senhor, Pai, falar o que o Senhor deseja fazer através de nós, Pai,
nós queremos te pedir que o Senhor fale o que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Na minha vida, Senhor. Pai, nós queremos ser discípulos verdadeiros. Nós queremos, Pai, muito mais do que ter um programa. Nós queremos ter uma vida contigo, Senhor. Uma vida que te glorifique. Uma vida, Senhor, multiplicadora. Que as pessoas possam ver em nós como viram em Pedro e João. Que mesmo sendo pessoas simples, mesmo sendo pessoas sem muito conhecimento, as pessoas possam enxergar em nós que nós estamos vivendo com o Senhor. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Convenção Batista Paranaense, por tudo que os irmãos trabalharam para nos receber aqui. Obrigado pelos demais estados aqui representados. Obrigado pelos ministérios aqui representados, pelos pastores, por suas famílias. Obrigado pela palavra que ouvimos, ó Deus, através do pastor Silvado. Ouvimos a tua voz falando conosco. Pai, dá-nos dias, ó Deus, de renovo na tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-nos.